Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre esse editorial da Folha aqui, que coloca uma coisa bastante preocupante para o Alexandre de Moraes aqui. Só que o tom do editorial é: o Alexandre de Moraes não deveria ligar o Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro porque não tem ligação ali. E no final das contas ele está fazendo um negócio que prejudica a justiça como um todo, essa alegação. E ele usa como alerta o caso do Ibanez. O Ibanez, que era o governador do Distrito Federal, não foi denunciado por nada, não acharam nada contra ele, não tinha nada contra o Ibanez, ou seja, liberaram o Ibanez agora. Só que olha só a quantidade de atos que foram tomados contra o Ibanez fora do devido processo legal. Ele foi retirado do governo do Distrito Federal sem nada, sem nenhum pedido do PGR, não teve pedido da PGR para tirar ele, para afastar ele. O Alexandre de Moraes foi lá e tirou o cara. Uma coisa totalmente absurda. E como é que você justifica agora que você viu que o Ibanez não teve culpa de nada, né? Você está dizendo agora que ele não teve culpa de nada, como é que você justifica isso? Então, eu entendo o que a Folha está querendo dizer aqui, só que no final das contas, isso vai ser lido pelo Alexandre de Moraes da maneira que eu falei para vocês. Eles têm que condenar Bolsonaro a qualquer custo, porque se eles não acharem um golpe por isso que eles estão nessa armadilha, eles têm que inventar um golpe do Bolsonaro, não importa o quão frágil seja, não importa o quão criativo que eles tiveram que fazer para achar esse golpe do Bolsonaro, eles têm que achar esse golpe do Bolsonaro. Porque se não acharem, como é que eles vão justificar toda a podridão que eles colocaram na justiça nos últimos 4 anos, né? Nos últimos 6 anos, na verdade. Essa notícia foi sugerida por Josef, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, então vamos falar agora sobre o caso Ibanez. Depois eu vou fazer a ligação com o Bolsonaro. Mas olha só, o que aconteceu com o Ibanez, né? O Ibanez, vocês sabem, é o governador do Distrito Federal, e ele foi afastado logo que teve o evento lá no dia 8 de janeiro, acusado de que, né, ele teria sido omisso, negligente, não sei o que lá. Afastado, olha só, não teve pedido da PGR, não teve nada do devido processo legal. Afastar um governador é uma coisa extremamente séria, coisa de ditador, pô. Se afastar um governador eleito democraticamente, o cara foi eleito democraticamente, ele não tá lá porque ele chegou lá e sentou na cadeira, não. Ele tá lá porque ele foi eleito democraticamente. Ok, você podia dizer que se ele tivesse feito aquele golpe, coisa e tal, se depois que você investigou, você chegou à conclusão de que o cara realmente tentou conspirar para dar um golpe e você queria tirar ele, era até uma possibilidade. Mas ele fez isso antes de tudo, antes de saber de qualquer coisa, né? Então, aqui, ó, a pedido da PGR, o ministro do STF arquiva inquérito sobre suposta relação do governador do Distrito Federal com o ataque de 8 de janeiro. Depois de 2 anos foi arquivado esse inquérito, né? Só que o que acontece? Nesse meio tempo, enquanto não foi arquivado o inquérito, o Alexandre de Moraes tomou um monte de decisões totalmente absurdas dentro disso, né? Aqui, ó, em circunstâncias normais, o arquivamento de um inquérito seria fato corriqueiro. Investigações, afinal, não pressupõem culpa, né? Ou seja, quando a polícia começa a investigar algum caso, pode ser que não seja nada mesmo, pode ser que realmente a pessoa seja inocente, né? Ela serve para que órgãos competentes apurem o que aconteceu em determinada situação. Quando os elementos colhidos não justificam a instauração de um processo, interrompe-se a tramitação do caso. Perfeito, excelente. Acontece com um monte de coisa. O problema é que o Ibanez não se viu apenas investigado. Durante pouco mais de 2 meses, por ordem de Moraes, ele permaneceu afastado do cargo do governador, para o qual havia sido eleito em 2024. Foi uma determinação problemática sob diversos ângulos, a começar pela intromissão indevida do judiciário no executivo. De novo, o judiciário não deveria ter o direito de se intrometer dessa forma no executivo, com essa força toda, né? Retirar alguém da cadeira de executivo, né, ou seja, um prefeito, um governador, um presidente, não pode ser uma atitude banal. Isso foi baseado no fato de que o Alexandre de Moraes achou que o Ibanez poderia eventualmente estar ligado ao que aconteceu lá. Caramba, sem nem investigar nada, sem nenhuma evidência, o cara foi lá e tirou o cara, né? É preciso haver um conjunto robusto de evidências para embasar uma atitude tão drástica. Na época, Moraes considerou necessário o afastamento para impedir que Ibanez destruísse provas sobre possíveis omissões que teriam permitido ações tresloucadas em Brasília. Só que agora ficou claro que não havia evidência sobre esse risco. Por quê? Porque não teve nada. Eles perceberam que não tinha nada. Se não tinha nada agora, é porque não tinha nada naquela época. O fato de que o 8 de janeiro foi uma coisa temerária, que foi uma coisa preocupante, isso não justifica o fato de que não havia nenhuma evidência de que o Ibanez estaria escondendo alguma coisa ou impedindo alguma investigação. Ou seja, uma vez que eles não encontraram nada nesse caso, e agora o Ibanez inclusive foi liberado, não tem nada a ver, foi cancelado o caso sobre ele,
Aí você olha para trás e vê, caramba, mas então todas essas medidas que foram tomadas contra ele foram medidas abusivas, foram medidas ditatoriais. Isso é uma coisa seríssima, né? Aqui, ó. Ainda pior, a suspensão da função de Ibanez se deu sem que tenha sido formulado um pedido específico para isso. Ou seja, teria que ser uma ação impetrada pela AGU, pelo PGR, por algum líder do governo, não sei o que lá. Ou seja, aqui, o que havia em ação impetrada pela AGU era a solicitação da prisão em flagrante de todos os envolvidos. Foi com base nessa formulação geral que Moraes deu uma canetada contra o governador, argumentando que o afastamento é menos gravoso que a prisão. Esqueceu-se de ponderar que ninguém pediu a prisão do Ibanez, que é preciso haver bons motivos para prender qualquer pessoa. Ou seja, ele tomou uma decisão meio que no vácuo, né? Para coroar a atitude draconiana, Moraes tomou a decisão sozinho, decisão monocrática, e só depois buscou o referendo dos colegas, que fizeram de forma virtual. E ele determinou um interventor, teve um interventor, botou um interventor no Distrito Federal, o tal do Ricardo, não sei das contas, que é petista fanático aí. Ou seja, o Alexandre de Moraes fez coisas absurdas e agora está dizendo que não teve nada. Ou seja, ficou feia a coisa. Porque se ele chegou à conclusão que não teve nada agora, então significa que não havia evidências lá no passado. Como é que havia evidências se não teve nada no final das contas, né? E outra coisa que o pessoal está falando aqui, ó, mais importante, os ministros supremos precisam perceber que, ao atropelar certas garantias processuais, eles maculam a democracia que com razão pretendem defender. É o que eu venho falando aqui desde 2019. Desde que foi criado esse inquérito das fake news, que não tem juiz natural, que não tem porra nenhuma, eles não estão preservando a democracia. Ao contrário, eles estão maculando a democracia, estão destruindo a democracia. Mas aí que eu falo para vocês, eles falam aqui que isso é um risco na questão do Bolsonaro também. Porque olha só, como é que fica isso para a questão do Bolsonaro? Pois é, e aí que eu digo para vocês, todo mundo sabe que o Bolsonaro está sendo colocado nesse inquérito do golpe sem motivo nenhum, não tem nada. Aliás, o que tem de a gravação de áudio aí mostra que o Bolsonaro não queria golpe, que o Bolsonaro não ia dar golpe nenhum, que ele não ia fazer nada. Haviam pessoas que queriam fazer golpe, isso tinha sim, certamente tinha. Mas Bolsonaro não fazia parte desse grupo, não queria isso e não tem nenhuma evidência disso. Só que agora qual que é o problema do Alexandre de Moraes? É exatamente essa constatação que ele mostrou aqui, ó. Se eu afastei o Ibanez Rocha, tirei ele desse negócio, agora o pessoal tá me questionando. E aí, como é que você fez aquelas atitudes todas absurdas e sem justificativa nenhuma se não tinha nada no final das contas, né? Imagina, é o mesmo caso agora com o Bolsonaro. O que justifica o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, esse monte de censura que teve na eleição de 2022, esse monte de arbitrariedade contra pessoas ligadas ao Bolsonaro, ao Mauro Cid, ao Felipe Martins e coisa e tal, se no final não teve nada, nunca houve risco nenhum à democracia brasileira, né? A gente sabe que nunca houve risco nenhum à democracia brasileira e que todas essas coisas foram atitudes ditatoriais do Alexandre de Moraes. Mas agora, como cabe ao Alexandre de Moraes se defender nessa história, ele que vai tomar a decisão nessa história, é lógico que ele tem um incentivo absurdo para dizer que não, que teve golpe mesmo. Não, mas eu tenho certeza que não tem prova nenhuma, que não tem nada aqui, mas eu vou dizer que teve golpe. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai estar admitindo que ele foi um idiota durante 6 anos. Desde 2019, quando começou essa coisa toda do inquérito das fake news, até agora, né? E esse é o grande problema. A ditadura nunca mais, que é o discurso que o pessoal está falando aqui, teve um discurso da OAB do Rio Grande do Sul, o cara falou que a ditadura nunca mais, nem do fuzil nem da toga. É a minha posição também, é o que eu falo para vocês. Não é defensável a ditadura militar brasileira de 64. Parem de defender os milicos. Eu sempre deixei claro que eu gosto muito do Bolsonaro, concordo com o Bolsonaro num monte de coisa, mas não nessa defesa dele da ditadura de 64. E outra coisa, da mesma forma, não dá para defender o Alexandre de Moraes também, porque o que eles estão fazendo é uma ditadura da toga. É isso que está acontecendo aqui. E por mais que eles achem que vai dar para virar no final dessa coisa e falar assim, não, mas teve um golpe mesmo, a gente condenou, teve a decisão do STF condenando ele, vai ficar evidente para todo mundo que essa decisão foi tomada por desespero, porque eles queriam justificar todas essas atitudes absurdas que eles tomaram ao longo dos 4 anos, inventaram um golpe que não teve nada e condenaram o Bolsonaro com base nisso. Tá todo mundo vendo. É ilusão achar que a decisão do STF vai suprir essa falha absurda de que simplesmente não teve golpe nenhum, não teve nenhum golpe do Bolsonaro. Ele não tentou em momento algum dar golpe. Ou seja, todo esse absurdo, toda essa violência feita contra várias pessoas, inclusive contra o próprio Bolsonaro, é um absurdo. E, de novo, isso vai dar uma força enorme para o Bolsonaro. É o que eu estou falando para vocês. E a esquerda está criando um monstro no Brasil.